Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensiná-los a criar gráficos no Excel, em especial gráficos de linha, gráficos de coluna, gráficos de pizza. Além de criar os gráficos no Excel, nós vamos também trabalhar, as diversas formas existentes de personalizar esses gráficos e alterar os dados que estão sendo exibidos nos mesmos. Vamos lá? Bom, pessoal, para nós desenvolvermos essa atividade, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um conjunto de dados para criar os nossos gráficos, ok? Onde vocês podem pegar esse conjunto de dados? É muito simples. Basta acessar aqui o navegador, acessar o meu GitHub, pessoal. Então, vou colocar aqui o meu GitHub, github/defilito. Aqui vocês vão encontrar um repositório com o nome de Material Curso Excel. Tá? Então aqui, dentro desse material, existe um arquivo no capítulo 7 chamado Pagamento Anual. Então é só vocês fazerem o download deste repositório e abrir o arquivo Pagamento Anual. Tá ok? Então, vamos voltar para o Excel. Aqui no Excel, pessoal, vocês podem notar que eu já estou com aquele arquivo aberto do pagamento anual, que ele é referente ao pagamento a vários professores. Ó. Então, estou efetuando vários pagamentos para todos esses professores e no final do arquivo eu tenho o montante total pago para cada professor. Estão vendo? Muito legal, né? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos gerar os nossos gráficos utilizando esses dados. Tá? Então, o primeiro gráfico que nós vamos criar, eu vou criar aqui um gráfico de coluna. Então, vou selecionar aqui, ó, apenas um conjunto de dados. Ó. Peguei desde o A1 até o E4. Vou vir em Inserir e vou criar um novo gráfico aqui de coluna. E aí, pessoal, olha que interessante. O processo é o mesmo. Eu posso criar gráfico de coluna 2D, coluna 3D, tá? Conforme eu já vou modificando aqui, ó, e ele já vai me mostrando o resultado. Posso criar um gráfico de barra, 2D também, e 3D. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, um de coluna 3D. Pronto. Criei. Tá aqui, ó. Que legal. Show de bola. Vou arrastar aqui para baixo o gráfico que nós geramos com base naquele conjunto de dados. Tá aqui, ó. Olha que legal. Ah, eu quero personalizar esses dados, tá? Como que eu faço para personalizar esses dados? É muito simples. Se eu clicar duas vezes no meu gráfico, eu tenho uma série de opções aqui que aparece para mim para eu personalizar esses dados e modificar a aparência do meu gráfico, tá? Então, primeira modificação. Vamos pensar na parte visual. Eu tenho aqui os estilos, ó. Então, se eu clicar aqui, eu posso modificar a forma com que eu visualizo o conjunto de dados. Olha que interessante. Então, esses estilos aqui que vocês estão vendo são os mesmos estilos aqui de cima, ó, tá? É apenas um atalho. Então, tá aqui o atalho. Olha que legal. Muito show de bola, né? Ah, então eu modifiquei aqui os estilos. O que dá para fazer mais? Então, vou vir aqui, ó. Vou mudar o título do gráfico. Então, posso clicar aqui duas vezes e apagar o textinho, ó. Habilitar a edição e colocar aqui, ó, por exemplo, ó, folha de pagamento. Pronto. Tá aqui. Ah, então o Nilo recebeu isso aqui em janeiro, isso aqui em fevereiro, isso aqui em março, isso aqui em abril. O Danilo recebeu isso em janeiro, isso aqui em fevereiro, isso aqui em março, isso aqui em abril. Então, consegui
modificar também aqui o título do gráfico, tá? Ah, Danilo, mas espera aí, ó. Nós erramos, tá? Eu queria um conjunto de dados que fosse até dezembro. Se você olhar aqui a nossa folha de pagamento, ó, ela vai até dezembro. Eu não queria um conjunto de dados que fosse só até abril. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar, pessoal, os dados que estão inseridos aqui no nosso gráfico. Como que eu faço? Clico 2 vezes para habilitar a edição do gráfico, tá? Quando eu faço isso, como que eu sei que ele está selecionado para editá-lo? Aqui do lado direito aparecem algumas opções para eu formatar os elementos do gráfico. Aqui em cima aparece design do gráfico selecionado, onde eu também posso efetuar algumas formatações, como por exemplo, alterar o sentido aqui da linha e coluna. O que é isso? Ele muda, né? Onde era linha passa a ser coluna e onde era coluna passa a ser linha. Então reparem que agora, ó, eu tenho a coluna do Nilo, a coluna do Danilo e a coluna do Emanuel aqui embaixo. Estão reparando, ó? Viram que interessante? O que aconteceu? E antes não. Antes era o que? Janeiro, fevereiro, março e abril. Então ele acaba modificando ali a forma de trabalhar, tá? Então os dados que eram linha passam a ser colunas e os dados que eram coluna passam a ser linha. Ah, Danilo, mas eu não consegui entender ainda isso que você falou. Tranquilo. Se eu vier aqui em selecionar dados, ó, eu vou ver os dados que eu selecionei do meu formulário para compor aqui o meu gráfico, tá ok? E aqui eu vejo exatamente isso. Então, o que é considerado como linha aqui no meu gráfico? Olha lá, o Nilo, o Danilo e o Emanuel. O que é considerado como coluna aqui no meu gráfico? Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, quando eu clico naquele botãozinho, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esse botão aqui é a mesma coisa que aquele botão lá que nós acabamos de clicar. Ali é um atalho. Então, agora, o que é linha? Janeiro, fevereiro, março, abril. E o que é coluna? Nilo, Danilo e Emanuel. Olha que interessante. Show de bola, né? Beleza. Vou voltar ao que era, né? Eu quero que as linhas sejam as pessoas aqui e as colunas sejam os meses que ele ganhou, né? Ele recebeu, cada pessoa. E eu vou mudar o conjunto de dados, ó. Então, aqui em cima eu tenho um intervalo que eu selecionei, ó, da célula A1 até a E4. Se eu quiser, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e editar, tá? O que está acontecendo aqui? Vamos ver por que ele não está deixando eu selecionar. Ah, pronto, ó. Não deixou porque eu não havia clicado aqui dentro no intervalo dos dados do gráfico, tá? Então, cliquei aqui, ele vai habilitar para eu selecionar o intervalo de novo. Então, o que eu vou fazer? Ó, só tomem cuidado, né? Porque eu havia clicado aqui, o que aconteceu? Isso aqui é uma fórmula. Então, eu vou deletar aqui a fórmula, só para não ter erro algum. E eu vou selecionar a nova fórmula. Então, qual que vai ser a nova fórmula? Eu vou pegar desde a A1 até dezembro e vou arrastar aqui até o final de todos os meus dados, ó, de todos os meus professores agora. Selecionei e cliquei em OK. Pronto. Vamos ver como é que ficou o gráfico? Então, se eu vier aqui, olha lá a nossa folha de pagamento agora, que legal. Vou até aumentar aqui a largura dele para que vocês consigam visualizar os dados da melhor maneira possível. Então, eu tenho o Nilo, o Danilo, o Emanuel, o José, o Guilherme, olha ali, e todos os pagamentos efetuados para eles nesses meses aqui, ó, de janeiro a dezembro. Olha que legal! Agora que nós já criamos este gráfico aqui, pessoal, vamos criar um outro estilo de gráfico, tá? Então, eu vou vir aqui de novo, eu vou selecionar aqui, ó, todos os meus professores, tá? Até o mês de dezembro. Então, selecionei todo mundo agora. Olha aqui que legal, tá?
Pronto, todo mundo selecionadinho aqui, ó. E nós vamos fazer o quê? Vou de novo lá inserir. Nós viemos aqui e criamos um gráfico de coluna 3D, não foi? Eu tenho aqui o de barra, que é a mesma coisa, tá ok? Só vai mudar a ordem, vocês podem testar depois aí para ver a aparência dele, tá ok? Tanto 2D quanto 3D. Mas eu tenho aqui, pessoal, olha que interessante, mais gráficos de coluna, né? Então, tanto de barra quanto de coluna é considerado como gráficos, né, de barra e coluna aqui nessa seção. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver outros modelos que eu tenho de gráficos de coluna, né? Que são o quê? São empilhados, que eles vai empilhando os dados, ó, tá ok? Um em cima do outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito comum, né, que é muito utilizado também, é os gráficos de linha, tá? Que tá aqui, ó, gráficos de linha. Tá vendo? Então eu posso criar também gráficos de linha. Ah, Danilo, mas espera aí, você foi por aí por quê? Né? Aqui, pessoal, é uma opção que me mostra todos os tipos de gráfico, tá? Vou cancelar aqui. Eu tenho os atalhos aqui. Por exemplo, aqui é o gráfico de barra e coluna. Se eu vier aqui, ó, eu tenho os gráficos de linha. Então, aquilo lá que eu mostrei para vocês, né, os gráficos de linha, eu posso acessar por aqui também, ó, que é mais rápido. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um gráfico de linha 3D. Olha que legal. Ou de área 3D. Ó, que interessante. Então, vou pegar um de linha 3D, ó. Pronto. Ele gerou para mim aqui um gráfico de linha 3D. Olha que legal. Seguindo o mesmo conceito, os meses aqui e cada pessoa aqui, ó. Nilo, Emanuel, João, Vinícius, né? Todo mundo aqui que foi selecionado. Aí eu posso fazer o que? Ampliar para visualizar melhor, ó. Porque se você olhar, ele havia comido alguns dados. Então eu posso pegar e arrastar esse cara. Opa, cliquei no lugar errado, né? Posso pegar o meu gráfico aqui e colocar em outro lugar, tá? Só que às vezes, pessoal, o gráfico fica tão grande, né? Que nem aqui nesse caso, ó. Pô, montei o gráfico, né? Ó, ele ficou muito grande, pessoal. E vai poluindo aqui, ó, a nossa folha de pagamento, né? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e mover o gráfico. Olha que legal. Então eu posso vir aqui, criar uma nova planilha. Por exemplo, gráfico 1, ó. Ou, aqui, ó, gráfico em linha 3D. Pronto. Ok, o que vai acontecer? Ele criou para mim aqui, ó, uma outra abinha do Excel, tá? Olha que interessante. Com o quê? Com o meu gráfico. Tá aqui o meu gráfico, ó. Uma outra planilhinha do Excel. Tá aqui. Pronto, então eu quero ver meu gráfico. Eu só venho e mexo nele aqui, tá? A edição continua a mesma coisa. Se eu clicar aqui, eu posso editar os elementos do gráfico, ó, colocar coisas a mais, tirar coisas, ó, por exemplo, aí eu quero colocar título nos eixos, ó, aí ele colocou aqui, ó, os títulos. Ah, eu quero colocar rótulo dos dados, ó, aí ele vai colocar o valor, né, de quanto a pessoa ganhou em todos esses meses aqui. Ó, ah, não quero rótulo nos dados. Ah, eu quero mostrar minha tabela de dados, ó. Tá vendo? Então, agora ele vinculou no gráfico a tabelinha com todos os dados que nós utilizamos, ó. Olha que legal. Então, tá aí, ó. Vou até deixar esse assim, para vocês verem, tá? E vou mudar aqui, ó, o título. Eu vou colocar, deixa eu editar o título aqui, ó. Eu vou colocar folha de pagamento. Pronto. Então, nós fizemos outro tipo de gráfico, um gráfico de linha. Então, só para reforçar, eu vou selecionar esse gráfico aqui, ó, clicar 2 vezes nele, vou mover ele, vou criar uma nova planilha para armazenar ele, né? Ó, gráfico em coluna. Pronto, tá aqui o gráfico em coluna, também separadinho, ó. Olha que legal. Ah, e eu vou fazer o que também agora, ó. Eu já criei um gráfico em linha, um gráfico em coluna. Eu vou criar aqui, pessoal, aproveitar que os dados estão todos selecionados já, eu vou criar um novo
até selecionei, ó, um novo gráfico. Então, vou selecionar aqui os dados, ó. Se eu quisesse, eu não precisava selecionar tudo isso, eu poderia selecionar, ó, só os dados que me interessam. Então, por exemplo, ó, eu selecionei os professores e selecionei aqui, ó, os totais, tá vendo? Como que eu faço para fazer isso? Eu uso Ctrl, pessoal, tá? Eu seguro o Ctrl e seleciono só o que eu desejo, tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, inserir gráfico de pizza, tá vendo? Ou rosca. Então, vou criar aqui um gráfico de pizza 3D. Cliquei, olha que legal que ficou. Ele já criou o meu gráfico, né? Com o total aqui, né? E o porcentagem de cada um relacionado ao total. Olha que legal. Ah, eu quero formatar, não achei legal o gráfico. Beleza, vamos formatar, né? O que nós podemos fazer? Posso vir aqui na seleção de dados, ver como é que tá, como é que ficou aqui o meu gráfico, né? Ele mesmo já falou, opa, peraí, quem que vai ser a linha? Ó, vai ser aqui o total. Quem que vai ser as colunas, né? Vão ser os professores. Se por acaso, no caso de vocês, estivesse vindo de uma maneira diferente, é só clicar aqui e alterar isso daí. Tá vendo? Muito legal, né? E aí, o que eu posso fazer? Vou fechar aqui, né? Eu posso modificar a aparência do meu gráfico, como eu já havia feito antes. Ou por aqui, ó, escolhendo outra aparência, ó. Tá vendo? Pronto. Ah, essa aqui ficou legal, ó. Esse estilo. Então, aqui eu tenho o valor de quanto cada professor, né, corresponde ao total, da somatória total do valor pago, né, no ano. Então, o Danilo, se for somar tudo aqui, ó, todas as despesas, né, o valor pago para o Danilo corresponde a 10% do valor total da brincadeira. Olha que legal. E aí, se eu clico aqui em cima, ó, aqui na formatação, eu consigo ver essas coisas, ó. Por exemplo, aqui na barra, né, do rótulo, eu consigo ver as opções que eu posso mexer. Eu posso colocar valor, ó, além da porcentagem, eu posso tirar, posso colocar nome de categoria, ó, e assim sucessivamente. Mas eu não vou mexer em nada aqui, só queria mostrar para vocês. Tá vendo? E uma coisa muito legal que tem, quando nós utilizamos o gráfico aqui de pizza, pessoal, é o seguinte, ó, vou ampliar aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar os dados. Então, ampliei. Vou selecionar, vou mover isso aqui. Então, vou mover aqui, ó, gráfico pizza 3D. Então, gráfico de pizza. Foi lá para a abinha aqui, ó, gráfico de pizza. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Então, tem aqui quem que é o laranja aqui, ó. Ah, é o Danilo, ó. Beleza. Eu vou clicar aqui. Reparem que eu cliquei, né, nas fatias, ó. Tá vendo? Aí eu vou clicar na fatia do Danilo e vou arrastar para trás, ó. Olha que legal. Opa. Ele foi tudo, né? Vou dar um Ctrl Z. Perdão. Aí ele separou tudo porque ele acabou pegando o disco inteiro. Eu queria só o Danilo, ó. Quando eu cliquei, reparem que todas as fatias ficaram selecionadas. Então, se eu arrastar para trás, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, pessoal, e vai abrir tudo, ó. Tá vendo? Vai separar a pizza por igual para todo mundo. No meu caso, eu não quero fazer isso. Eu quero só pegar o pedacinho do Danilo, ó. Então, tá vendo que aqui, ó, tá selecionado só a fatiazinha do Danilo. Agora, se eu arrasto para trás, ó, o que acontece? Eu deixei em destaque aqui, ó, quanto que o Danilo ganha, né, com relação aos outros professores no ano. Tá vendo? Olha que legal. Ao valor pago, montante total que eu pago para todo mundo, né? 10% corresponde ao que eles gastam comigo. De tudo que eles pagam, 10% do que eles pagam é algo que eu ganho. Tá aí. Olha que legal, né? Então, é outra forma de destacar aqui os gráficos de pizza.
ok? Ah, eu quero também destacar o João. Ó. O João é quem? É o azulzinho. Ó. Então, selecionei, tá vendo que tá só ele selecionado? Se eu puxar para trás aqui, eu deixo ele também selecionado. E aí eu posso regular o quanto eu quero separar ele do conjunto, né? Ó, só arrastar para frente ou para trás, ó, ele organiza isso e recalcula a imagem do gráfico. Muito legal, né? Então pronto, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender aí como criar gráficos em linha, gráficos em coluna e gráficos em pizza. Tá vendo? Utilizando esse conjunto de dados, tá? Outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, eu acabei não mostrando, tá? Vou mostrar agora. É o que? Vou clicar aqui, ó, no gráfico em linha. Ou melhor, no gráfico em coluna. Puxa vida, Danilo, ó. Ficou muito poluído, não consigo analisar o que eu quero, né? Tudo bem, eu vou filtrar esse gráfico. Então, vou clicar aqui, filtros do gráfico, e eu não quero mostrar nada sobre o Emanuel, nada sobre o José, nada sobre o João e nada sobre o Gabriel. Aplicar. O que ele vai fazer? Ele não vai mostrar, ele está filtrando, né? Ó, olha que interessante. E isso visualiza, ou melhor, facilita a minha visualização dos dados no meu gráfico. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, de como trabalhar com gráficos aqui no Excel. Relembrando, vocês podem pegar esse conjunto de dados acessando o meu repositório aqui, ó, material curso Excel, indo no capítulo 7, tá lá, pagamento anual. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.